Bom dia, crianças! Tudo bem com você aí de casa? Estamos aqui começando mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Sara. E hoje a gente vai continuar trabalhando histórias em quadrinhos. O tema da nossa aula de hoje é De Olho nos Quadrinhos e a gente vai revisar um pouquinho sobre os fonemas e n, tá certo? E antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos conhecer as habilidades que iremos desenvolver? Nós iremos ler palavras novas com precisão na decodificação e, no caso daquelas palavras que nós usamos frequentemente, nós iremos ler por memorização. Também iremos relacionar o texto com as ilustrações e com outros recursos gráficos. Iremos identificar a função social dos textos que circulam em diferentes espaços no cotidiano e mídias impressas de massa digital. Iremos também identificar características do cenário, atributos físicos, motivações e sentimentos de personagens, marcadores de tempo, espaço, causa-efeito, uso de discurso direto, que são os diálogos. Iremos também construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras e onomatopeias. Mas antes da gente começar a desenvolver todas essas habilidades, nós temos aquele momentinho do início da nossa aula. Você sabe qual é? Isso, nós vamos começar a nossa aula com o momento da história. E hoje eu trouxe uma história bem legal para você, bem divertida. Foi essa história aqui, Menina Bonita do Laço de Fita. Sabe quem escreveu essa história? Foi Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é quem criou a historinha. E além dela, teve uma outra pessoa que ajudou, que fez as ilustrações, que são os desenhos que ajudam a contar essa história para a gente. E quem é o ilustrador dessa história, tia Sara? É Cláudios. Você quer conhecer essa historinha? Vamos conhecer junto comigo. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então,
Ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia. Será que ela inventou outra justificativa para ela ser pretinha assim, linda? Você quer descobrir? Tem que assistir a aulinha de amanhã, que aí a gente descobre o que foi que a menina aprontou dessa vez, certo? Agora vamos continuar nossa aula e vamos continuar com uma partezinha dessa história. Olha só, aqui está a menina desenhando e o coelhinho falando com ela. Vamos ver o diálogo deles dois? O coelhinho chegou e falou para ela: Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? E a menina respondeu: Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. Olha só como está organizada, organizada esta parte da história. Está organizada no formato de um quadrinho e tem 2 balões de fala. Qual é o gênero textual que apresenta a história em formato de quadrinho com balões? Aliás, esse gênero ele pode ter balões ou não. Qual é? As histórias em quadrinhos. Vamos relembrar um pouco sobre elas? As histórias em quadrinhos, elas são uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma história contada, que ela possui um enredo com tempo, espaço e personagens, certo? Outra característica das histórias em quadrinho, as imagens elas indicam uma sequência, e essa sequência vão dizer qual é o início, qual é o meio e qual é o fim da história. Mais uma característica, relembrando as histórias em quadrinhos. Os balões, eles podem ser de variados tipos e eles indicam pensamentos e diálogos entre os personagens. Outra característica, utiliza recursos visuais, como as onomatopeias. Vocês estão lembrados do que são onomatopeias? São palavras que indicam os sons. E também os recursos visuais são expressados por meio das expressões faciais dos personagens. E mais uma característica, pode apresentar ou não texto verbal. Como assim, tia Sara? Aquela parte escrita com palavras. Uma história em quadrinho pode ser só a sequência de imagens, certo? E olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Uma história em quadrinho. Vamos fazer a leitura dessa história? Olha só. Vamos começar aqui. Nós estamos vendo a Mônica, ela está carregando o quê? Um presente, uma caixa de presente. E aqui nós temos atrás da moita quem? O Cascão e o Cebolinha. E olha só, Cascão e Cebolinha estão aprontando algo. Olha aqui o Cebolinha, olha só. Essa expressão aqui indica que ele está tendo uma ideia. O Cascão sabe qual é a ideia do Cebolinha? Não, ele está meio surpreso. Olha só a carinha dele. A expressão facial dele demonstra que ele está surpreso. E a Mônica, olha só esses desenhos aqui, indicam que ela está andando apressada, certo? Aqui, o Cebolinha,
conta para o Cascão a ideia dele. Qual é a ideia dele? Colocar um rato dentro da caixa, para que quando ela entregue a caixa para a Magali, as duas se assustem. Olha só, e o Cascão, ele ficou satisfeito com a ideia do Cebolinha? Ficou, olha só, ele sorridente. E olha a cara perdão, crianças, do Cebolinha, de quem está aprontando e gostando do que está aprontando. Aí aqui nesse quadrinho mostra só essa mãozinha colocando aqui no quadrinho seguinte o ratinho dentro da caixa. De quem é essa mão? Vocês acham que é do Cascão ou do Cebolinha? Do Cebolinha. Por quê? Porque foi ele que teve a ideia e também porque é ele que gosta de estar implicando com a Mônica. Então, olha aqui, ó. E aqui nós temos ri, ri, ri. Vocês sabem o que é que significa esse barulhinho? Ri, ri, ri. Que ele está sorrindo. A Mônica desconfia de alguma coisa? Olha só para a expressão dela. Não, ela não está desconfiando de nada. Ela está muito feliz e satisfeita porque ela está levando para Magali o presente. E agora olhem aqui, ó, eles estão com a cara de surpresa e a Mônica entrega para Magali dentro da caixa um gatinho, um lindo gatinho. Olha só, crianças. Ah, perdão, eu esqueci de mostrar para vocês essa parte aqui da história. Vamos aqui, olha só. Eles aqui com a cara de quem está aprontando bastante. E aí ela entrega o presente para Magali. Vamos ler aqui? Magali trouxe o seu presente de aniversário. E ela super feliz. E eles aqui com a cara de quem está aprontando e na expectativa delas se assustarem. Aqui a Magali responde, olha aqui, o balão está indicando que a fala vem de outro lado, de outros personagens. Obrigada, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. E eles aqui na expectativa da Mônica e da Magali se assustarem com o ratinho dentro da caixa. Mas quando a Magali abre a caixa, um lindo gatinho. Quem fica surpreso são eles dois. Porque o que foi que o gatinho fez? Ele comeu o ratinho. Por isso que elas não se assustaram com o que o Cebolinha e o Cascão aprontaram. Elas nem ficaram sabendo, certo? Então vamos observar bem aqui, analisar só essas duas imagens aqui. Vamos observar as expressões dos nossos personagens. Primeiro, quem são os personagens dessa história? Temos aqui a Mônica, a Magali, temos o Cebolinha e o Cascão. São 4 personagens. Em seguida, nós temos o rato e temos o gatinho, que também fazem parte da história. Nesse primeiro quadrinho aqui, no pensamento do Cebolinha, qual seria a expressão que a Mônica iria estar demonstrando quando abrisse a caixa e visse o ratinho? De susto e de medo. A mesma expressão que ela estaria demonstrando, a Magali também estaria, certo? E olha a carinha dele, Cebolinha, quando está contando o plano dele para o Cascão. Uma expressão de satisfação. E a do Cascão também, de alegria, de que vai dar tudo certo. Aqui, a Mônica, como eu já falei para vocês, ela demonstra uma alegria, um entusiasmo, porque ela vai levar o presente de aniversário para sua amiga Magali. Temos aqui a representação do sorriso, a onomatopeia, ri, 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 que representa o sorriso. E aqui nós temos esses risquinhos na cabeça do Cascão e do Cebolinha. E aqui em volta do rosto dos dois indicam a surpresa.
surpresa que eles tiveram. Além desses risquinhos, temos as expressões faciais deles, que também demonstram a surpresa deles ao observarem a felicidade de Mônica e de Magali com o gatinho que estavam dentro da caixa. E aqui o gatinho, como está a expressão do gatinho? Ele está com a expressão de satisfação, certo? E se o Cascão e o Cebolinha soubessem que dentro da caixa havia um gatinho, eles teriam colocado um rato lá? Não, por quê? Porque a gente sabe que o rato, ele é a presa do gato. Por isso, o Cebolinha e o Cascão teriam tido uma outra ideia para implicar com a Mônica. Agora vamos ver aqui. Nós temos aqui o nome dos personagens. Mônica, das duas personagens, as que estavam com presente. Aqui ia entregar e aqui ia receber. Quem ia entregar era a Mônica e quem ia receber era a Magali. Tá faltando alguma letra nessas duas palavras? Está na palavra Mônica. Tá faltando quais letras? O M, Ni. O N, Mônica. E na palavra Magali, tá faltando qual letra? Magali. A letrinha M. Tia Sara, por que você escreveu o M da palavra Mônica maiúscula e o M da palavra Magali também maiúsculo? Porque são nomes próprios. E nomes próprios eu escrevo com letra inicial maiúscula, certo? Quais foram as letrinhas que eu usei para completar as palavras Mônica e Magali? As letras M e N. E é por isso que hoje eu trouxe palavrinhas com essas letras para a gente ler. Mas antes a gente vai identificá-las aqui, olha. Nesse quadro, nós temos algumas palavras nesse quadro que tem a letra M ou a letra N no início da palavra. Vamos primeiro fazer a leitura dessas palavras. Vamos lá? Manu, Nina, roída, navio, navegou, não, puma, babá, machucou, comeu, beijou e mão. Vamos ver quais palavrinhas têm o som m ou n no início da palavra. Vamos lá? Manu tem o som m ou n no início? Tem? Então vamos marcar. Mano. Nós vamos separar, tá bom? Todas as palavras que têm o som m ou n no início da palavra, certo? Vamos lá ler essa outra. Nina. Nina. Tem o som n. Muito bem. Então, vamos separar também. A palavra roída. Roída. Tem o som m ou n no início da palavra? Não, não tem. Então, a gente não separa. A palavra seguinte é navio. Navio. Tem um som m ou n no início? Tem. Navio. Então, a gente marca ela para depois a gente trabalhar com elas, tá bom? A gente tem uma atividade para fazer depois com essas palavras que a gente está separando. Essa palavrinha aqui é navegou. Navegou. Temos o sonzinho m ou n nessa palavra? Sim, temos. Navegou. A palavrinha não.
não. Temos o som? Algum dos dois sons em estudo? Temos o n, não. Então, a gente também separa. Puma. Temos algum dos dois sons em estudo? No início da palavra? Não, no início não. Nós temos um m aqui no final, mas eu estou buscando o som no início da palavra. E esse som aqui do início é p, tá bom? Não estamos buscando ele, então a gente não separa. Babá. Babá. Nós temos o som m ou n no início da palavra? Não temos. E aqui, machucou. Machucou. Temos o som m ou n no início da palavra? Sim, nós temos. Então, vamos marcar para a gente utilizar depois. A palavra comeu. Comeu. Temos o som m ou n no início da palavra? Não temos. Beijou. Beijou. Temos o som m ou n no início da palavra? Não. E a palavra mão? Temos no início? Temos. Temos sim, mão. Temos qual deles? O m ou n? M. Mão. Representado pela letra M, certo? Então, vamos colocar aqui as palavrinhas que nós separamos e vamos organizar aqui nesses dois quadros. Vamos colocar aqui as palavrinhas com M, com o fonema representado pela letrinha M, e vamos colocar aqui as palavras que têm o som N, representado pela letrinha N, certo? Então, Manu, Manu. O início dela é com M ou N? Com M, a gente coloca aqui. E vamos marcar ela aqui no nosso quadro para não utilizar mais. Nina. Nina. Qual é a primeira letra da palavra Nina? N. Então, a gente vai colocar lá. Tá lá. E vamos marcar aqui, certo? Navio. Navio também inicia com som N. Letrinha N. Lá, marca aqui. A próxima palavra é navegou. Navegou. Inicia com sonzinho N. Letrinha N também. Vamos lá colocar navegou e vamos marcar no nosso quadro. A palavrinha não. Também é com som N, representado pela letrinha N. Vamos lá, colocamos lá, vamos marcar aqui. A palavra machucou. Muito bem, machucou com M, o sonzinho M, letrinha M. Colocamos aqui, marcamos lá. E mão, por último, mão. Colocamos aqui, que é a letrinha M, o sonzinho M. E marcamos lá. Pronto. Manu machucou. E mão, o sonzinho M, representado aqui pela letrinha M. E nós temos Nina, navio, navegou. E não, com o sonzinho N, representado pela letrinha N. E agora, olha só, eu tenho duas imagens. Nessas duas imagens eu tenho aqui uma menina, parece que ela machucou a mão. Tem alguém cuidando da mãozinha machucada dela. Nessa outra imagem eu tenho um navio lá atrás e eu tenho uma pessoa que ela não foi para o navio. Parece que ela ia para o navio viajar, mas não viajou. O que será que aconteceu? Sabe o que a gente vai fazer? Vai pegar aquelas palavrinhas que a gente separou, que a gente utilizou, né, para fazer a separação do M e do N, e vai utilizar aqui para formar frases. Observaram as palavrinhas? Elas estão soltas. E para formar frases, a gente tem que juntá-las e organizá-las.
Vamos lá? Se a gente colocar aqui, Manu machucou mão. Fica com sentido a frase? Não. Precisa ter algumas palavras que ligam umas às outras. Isso, muito bem. Como é que ficaria? Manu, vamos formar as frases. Manu machucou o quê? A mão. Manu machucou a mão. Manu machucou a mão. Olha só, essa palavrinha eu tive que acrescentar para poder ligar essa parte da frase à outra. E o que mais eu acrescentei aqui nessa frase? O ponto final. A gente conclui a frase com ponto final. Observem aqui, ó, entre uma palavra e outra há um espaço, certo? Manu machucou a mão. Ponto final. Entre uma palavra e outra existe um espaço para facilitar para o leitor. Aqui nós temos as palavras Nina, navio, navegou, não. Como a gente poderia organizar e formar uma frase com essas palavras? Nina navegou no navio? Não. Então a gente diz que Nina não navegou navio. Falta alguma coisa? Nina não navegou. Ela não navegou navio ou ela não navegou no navio? Ela não navegou no navio. Nina não navegou no navio. Pontinho final. Olha só, espaço entre uma palavra e outra e lá no finalzinho temos um ponto final. Vamos fazer a leitura das duas frases? Manu machucou a mão. Nina não navegou no navio. Bom, gente, vamos relembrar um pouquinho da aula de hoje. Nós vimos o comecinho de uma história bem interessante, que é a história Menina Bonita do Laço de Fita. Amanhã nós temos um pouquinho mais dessa história para você conhecer também. E hoje a gente revisou sobre um gênero textual bem divertido, história em quadrinho. E também revisamos 2 foneminhas bem legais e bem parecidos também, o fonema m e o fonema n. Eu espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje, que tenha aprendido e acompanhado direitinho. Oi, crianças! Que bom ter estado com vocês em mais essa aula, em mais essa manhã, com uma aula bem divertida de língua portuguesa, revisando conteúdos que eu gostei muito de estar trabalhando com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E não esquece, se você puder, fique em casa, nós estamos chegando à reta final desse combate contra o coronavírus. Um grande beijo, aguardo você na nossa próxima aula. Tchau! Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma manhã com aula de matemática. E eu sou a professora Darlene Glória, que irá conduzir esse momento com vocês. Olha só, crianças, mais uma vez nós estamos dando continuidade a esse conteúdo que fala sobre, no contexto geral, sobre o dinheiro, certo? E hoje o tema do nosso conteúdo é identificando notas e moedas. Mas, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre ele, vamos ver a nossa data de hoje. Teresina, 13 de janeiro de 2021. E é um prazer enorme estarmos aqui com vocês, já nesse novo ano, que já está aí percorrendo seus primeiros dias. Não é verdade? Mas já, crianças, não se preocupe. Ainda estamos encerrando
o período letivo de 2020, certo? Aí depois nós vamos ter alguns dias de descanso e vamos começar o período letivo de 2021. Por enquanto, ainda estamos encerrando 2020, tá bom? Vamos lá. O nosso conteúdo, mais uma vez, identificando notas e moedas. A habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje é reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. Então, essa habilidade vai estar nos auxiliando, vai estar nos dando um norte a saber como conduzir, como manusear o nosso dinheiro. Vamos lá. O dinheiro. Essa nossa aula, crianças, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o dinheiro, como ele surgiu, tá bom? Quando temos de comprar um produto ou precisamos que um serviço seja feito, usamos o quê? O dinheiro para pagar. Não é verdade? Então, o dinheiro, ele serve para quê? Para gastar. Qual é a principal finalidade do dinheiro? Gastar. Gastar como, professora? Porque o dinheiro, crianças, ele é uma moeda de circulação do nosso país e através dele é que nós podemos comprar e pagar e receber também. O quê? Várias coisas. Como um produto. Vamos dar exemplos. A feira, o supermercado, as compras do mês que a mamãe, o papai, a pessoa que é responsável aí da sua casa, realiza. Faz-se com que? Através do dinheiro, não é? Um serviço. Exemplo, nesse momento eu estou aqui me apresentando para vocês, eu estou trabalhando. Ao final do mês, eu vou estar recebendo o quê? O dinheiro pelo meu serviço prestado. Assim como os pais de vocês também que trabalham, prestam um serviço para uma empresa e ao final recebe-se o dinheiro. E assim começa o processo de circulação, como eu tinha acabado de falar, que é para gastar, para comprar e algumas pessoas aproveitam aquele pouquinho que sobra para poupar. Poupa porque para quando houver uma necessidade poder gastar e ter um trocadinho ali para suprir alguma necessidade, certo? Vamos lá. Em nosso país, o dinheiro usado é o real. Então, o dinheiro que circula no nosso país, o nome dele é o real. Cada país tem seu próprio dinheiro. Então, essa moeda de circulação, que é o real, existente no nosso país, é do nosso país. A moeda, o real, é do nosso país. Única exclusividade nossa. Se eu for visitar um outro país, o dinheiro que eu tenho aqui não serve para eu poder gastar lá no outro país. Eu tenho que utilizar o dinheiro do país que eu vou estar visitando. Tá bom? Temos também, crianças, a situação de alguns locais aqui dentro do nosso país com moedas próprias. Mas essas moedas não são de valor circulativo em outros locais, certo? Como nós temos um pequeno município que ele usa uma moeda chamada de cocal. Mas esse dinheiro só serve lá dentro, mas não tem valor em outro local, certo? Então, assim, quando você vê
toda vez quando você ouvir falar de dinheiro que circula dentro do nosso país, que tem realmente valor, é o real, tá bom? Outras moedas não têm valor dentro do nosso país, tá bom? Como eu tinha acabado de exemplificar, em alguns locais tem as suas moedinhas próprias, mas não com o principal valor igual como real, tá bom? É utilizado apenas naquele meio, mas depois é trocado pelo valor real, certo? Então, vamos lá. O real é a moeda corrente oficial da República Federativa do Brasil, como eu acabei de mencionar. Alguns pequenos municípios do nosso país têm sua moedinha própria, mas não é de circulação no geral, certo? Então, o nosso dinheiro, que é a nossa principal moeda, é o real. O Brasil, olha só um pouquinho de contexto histórico, de quando foi lançado o real, porque antes de existir o real, existiam outras moedas. Eram outros tipos, como tivemos o Cruzeiro Novo. Então, assim, foram moedas utilizadas antes de chegar o real, certo? Então, assim, historicamente, o Brasil passou por diversas transformações e essas transformações aconteceram também dentro do sistema monetário, tá certo? Então, até que chegou no real. Vamos ver um pouquinho aqui de quando surgiu a nossa moeda, o real, que está em vigência até os nossos dias atuais. O Brasil adotou o real em 1º de julho de 1994. Olha só, muitos de vocês, muitos não, você criança que está nos assistindo nem era nascido ainda, apenas o seu papai, sua mamãe, que já eram nascidos nesse tempo aqui, certo? E eu também já era nascida nesse tempo, lembro demais quando era criança, quando começou a surgir essas primeiras notas do real. Então, foi lançado em 1º de julho de 1994. E olha só um dado atualizado que eu já venho falando já nas nossas últimas aulas. No dia 2 de setembro de 2020, já um dado bem atual, entrou em circulação a nova cédula, no valor de R$200. Então, o Plano Real foi lançado em 1º de julho de 1994 e atualmente ele foi passando por diversas fases, o real, como implementação de cédulas. Hoje algumas cédulas nem estão mais em circulação no nosso mercado. Como nós podemos ver, a cédula de R$1, que foi trocada pela moeda de R$1. E eu vou estar mostrando também um pouquinho mais para frente uma cédula que era de plástico, certo? Que eu vou estar mostrando para vocês que também não está mais em circulação. E atualmente nós temos aqui essa cédula de R$200, que foi a última cédula lançada pelo Banco Central. Mas ela também está em circulação por aí, mas dizem que ela é de difícil acesso, certo? Porque ela ainda não é tão vista como as outras notas ainda não. Olha só, vamos ver aqui algumas moedas que circulam aqui dentro do nosso país. Temos a moeda de 1 centavo, de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1. E temos aqui, mais uma vez, por que eu destaquei essas moedas aqui? Essas moedas aqui são as moedas que realmente são facilmente conduzidas diariamente por nós. Temos a moeda de R$1,
como eu falei, que foi substituída, era uma cédula de papel, retirou-se e agora a gente está utilizando a moeda mesmo em forma de metal. Temos a moeda de 25 centavos, a de 50 centavos, a de 10 centavos e a de 5 centavos. E agora aqui, crianças, vamos ver um pouquinho aqui dessas nossas cédulas, tá bom? As cédulas que circulam no nosso país. Temos a cédula de R$2, tá aqui. Nós temos a cédula de R$5, a cédula de R$10, a cédula de R$20. Nós temos a cédula de R$50, a cédula de R$100. Essas cédulas são as mais comuns, são as cédulas que estão facilmente circulando aí pelo nosso país e que creio eu que muitos de vocês que estão nos assistindo já reconhecem todas essas cédulas. Não é verdade, crianças? E, por fim, como eu tinha mencionado, é a última cédula que o Banco Central lançou, que foi a cédula de R$200. Tá ok, crianças? Olha só aí como ela é linda, ela é muito bonita, a cédula de R$200. Tá aí. E agora, nós vamos ver aqui. Acabamos de ver as cédulas e seus valores. E, crianças, tem uma curiosidade. Por trás de cada cédula tem o quê? Um animal que representa a nossa fauna brasileira. Cada cédula dessa, que representam aqui um valor, nossa cédula de R$1, cada uma delas vem um animal diferente. De um lado, vem quem? A efígie da República, que é esse rosto que você vê em cada nota, e na moeda de R$1. De um lado é a efígie da República, e do outro lado aparece quem? Um animal da nossa fauna brasileira. Vamos agora ver novamente os valores das cédulas e seus respectivos animais. Para não esquecer, viu, crianças? Olha só, guarda isso aí, que quando você vê a nota, você já vai saber, você vai reconhecer. Olhou a nota e já sabe quem é o animalzinho que está representando naquela nota. Temos aqui a nota de R$2. R$2. Quem é que vem representando aqui na nota de R$2? É a... Vamos olhar aí a imagenzinha aí. Já sabe quem é? É quem? A nota de R$2. E nós temos quem? A nossa tartaruga. E agora, nós temos quem? A nota de R$5. A nota de R$5, nós temos quem? A nossa garça. Não é isso? Temos ali a nota de R$2 e vem quem? A garça. E agora, a nota de R$10. Em seguida, nós temos qual é o animalzinho ali que representa ali? É a arara. E, por fim, nós temos quem? Por fim, nada. Nós temos ainda muito dinheiro para ver ainda. Temos quem? A nota de R$20. E quem é que vem? O mico-leão dourado. Temos a nossa cédula de R$50 e olha só a nossa onça pintada. Ela é linda, a nossa onça. R$50 e nós temos quem? Ali a nossa nota de R$100 está representada por quem? Pelo peixe, o peixe-garopa. E então, assim, por isso que a gente sempre fala, ela é azulzinha, lembra sempre a cor da água, né? O peixinho que nada, tá certo? Ali a nota de R$100
E nós temos a nota de R$ 200, que eu não coloquei aqui, mas a nota de R$ 200 está representada por quem? Pelo lobo-guará. Agora, crianças, vamos ver aqui essas questões aqui, tá bom? Nós vamos estar transformando as nossas moedas em cédulas. Porque é muito comum você aí, criança, ter seu cofrinho, não é? Ter seu cofrinho juntando a moeda, porque geralmente a mamãe, o papai, a vovó, alguém lhe dá-lhe uma moedinha, você tem seu cofrinho para poupar, como eu havia mencionado, que a finalidade do dinheiro é para isso. Ele tem que fazer o que? O processo de circulação. Uma hora você está pagando, uma hora você está comprando e outra hora você está recebendo e em alguns casos você está poupando. Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, quantidades de moedas. E essas moedas foram todas guardadinhas aqui, ó, dentro da onde? Do cofrinho. Aí, ó, meninas, e você aí que é esperto, ó, juntou várias moedinhas de R$ 1 dentro do seu cofre. Mas você viu que quer trocar a sua moeda. Você viu que quer trocar suas moedas por cédulas. E aí, vai ficar como? Vamos ver aqui como é que vai ficar? Se juntarmos, vamos ler. Se juntarmos, vamos agora contar quantas moedas de R$ 1 eu juntei aqui? Se juntarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho quantas moedas de R$ 1? Tenho 10 moedas de R$ 1. Tenho 10 moedas de R$ 1. 10. Bora pensar. Tenho 10 moedas de R$ 1. 10 moedas de R$ 1 é a mesma coisa de eu trocar por uma cédula, não é? Eu juntei as 10 moedinhas e vou trocar por uma cédula. Qual é a cédula que eu vou estar trocando? Eu vou trocar. Temos aqui, ó, 3 cédulas. 3 cédulas aqui. Eu vou trocar letra A pela cédula de R$ 10. Letra B, eu vou trocar pela cédula de R$ 20. Letra C, eu vou estar trocando pela cédula de R$ 50. Qual é a cédula que eu vou estar trocando, crianças? Qual é? Será a cédula de... Responde aí de casa. Eu vou estar trocando por qual cédula? Cédula de R$ 10. Então, eu vou trocar minhas 10 moedas de R$ 1 por uma cédula de papel que equivale ao valor de R$ 10. Tá certo? Muito bem para você de casa que acertou. Vamos ver aqui? Responda. Some as quantias e ligue as peças de roupa que custam o mesmo valor. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar as quantias e vou ligar as peças. Vamos ver aqui quais são as peças? Temos aqui. Temos 3 blusinhas, 3 tipos de blusas diferentes. E nós temos o quê? 3 valores também diferentes. Nós vamos somar e vamos ver qual valor desse dá para comprar qual tipo de blusa. Tá bom? Meu primeiro quadro, eu tenho quantos reais? Tenho quantos? Tenho 3 cédulas de R$ 10. 3 cédulas de R$ 10. É igual a
É a mesma coisa, criança, de eu pegar 10 mais 10 mais 10. É igual a... Isso, crianças, é igual a 30. Então, na minha primeiro quadro aqui eu tenho 30 reais. 3 cédulas de 10, eu tenho 30 reais. Na minha segundo quadro aqui, eu tenho uma cédula de 20 reais, mais uma cédula de 5, já vou juntando. 20 mais 5 é igual a 25. Mais 2 reais. 2 moedas de R$1, que equivale a 2 reais. Vamos lá juntar. 20 mais 5, 25. Mais 1, 26, mais outro, 27. Então, no meu segundo quadro eu tenho 27. Recapitulando, no primeiro eu tenho 30, no segundo eu tenho 27. No meu terceiro quadro eu vou ter quantos agora, crianças? Vamos juntar? Tenho uma nota de 20, tenho 2 cédulas de 5. 5 mais 5 eu sei que é igual a 10. Isso, crianças, muito bem, guarda aí. E tenho 3 moedas de R$1. Agora, vamos juntar? 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 1, 31. Mais 1, 32. Mais 1, 33. Vamos lá? Primeiro quadro, 30. Segundo, 27. Terceiro, 33. Vamos às blusas. A minha primeira blusa lá custa R$33. Minha blusinha azulzinha, listrada. Aliás, azul com branco listrado. Custa R$33. A minha segunda blusa azul custa R$30. E a minha terceira blusa azul, com bolinhas, laranja com bolinhas brancas, custa R$27. Agora, vamos ligar seus respectivos valores? Primeiro quadro, vou ligar para onde? Primeiro quadro, vou ligar lá para a blusinha azul, que é representando o quê? R$30. Segundo quadro, eu ligo para quem? Para o 27, que já dá para comprar a segunda blusa, a laranjinha com as bolinhas brancas. E a terceira, que custa R$33. Olha aí, acabei de juntar os valores e acabei gastando também, não é isso? Porque o dinheiro serve também para isso, né, criança? A gente junta para depois gastar. Vamos lá. Pedro quer passear no fim de semana. Pedro tem apenas R$32. Vamos ver qual desses locais Pedro irá visitar? Eu vou estar apresentando para vocês aqui alguns locais que dá para o Pedro passear. Lembrando, ele tem apenas R$32. 32. Guarde esse valor. Vamos ver agora quais são os locais? Temos o primeiro parque, que é com piscina, esse parque aquático. Só que o ingresso dele custa quanto? R$50. Temos um passeio ao zoológico, que custa R$37 o ingresso. O primeiro, o parque aquático, custa R$50 a entrada. O segundo, que é o passeio ao zoológico, que custa R$37 a entrada. Ele só tem 32. Dá para ele ir para um desses dois? E aí, vamos ver a terceira opção aqui? Na minha terceira opção, nós temos esse outro parque, que é um parque de diversão. Diferente do primeiro, que a gente também se diverte, mas não é um parque com água, não é um parque com toboágua, certo? Então, assim, é
uma outra opção aqui. Tem R$ 28 a entrada do passaporte desse parque de diversão aqui embaixo. R$ 28. Mas Pedro tem apenas 32. E aí? Qual é que vai dar para ele escolher? Temos o primeiro, R$ 50. Olha a nota aí de R$ 50. É o valor que Pedro tem? Não. O segundo, que é o passeio zoológico, é R$ 37. É o valor que Pedro tem? Também não. 20 mais 10, 30, mais 5, 35, mais 2, 37. É o valor que Pedro tem? Também não. E agora, R$ 28. Pedro tem R$ 32. Esse parque custa R$ 28. Dá para ele entrar? Bora ver agora? Dá, né, criança? Temos a cédula de R$ 20, temos a cédula de R$ 5, temos a de R$ 2, que é 20 mais 5, 25 mais 2, 27, e mais minha moeda de R$ 1, 28. E ainda, Pedro ficou com R$ 4. Não é isso? Pedro pagou o ingresso para se divertir no parque de diversão e ainda ficou com R$ 4, porque ele tinha o quê? R$ 32. Tá certo, crianças? Crianças, e com esse nosso conteúdo de hoje, falando sobre essa situação aqui do parque, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. E eu espero que todos vocês tenham compreendido o nosso conteúdo, que foi identificando notas e moedas. Tá certo, crianças? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula, que é na sexta-feira. Ó, aquele abraço caloroso da tia Darlene no coração de cada um de vocês e a gente se encontra, tá? Tchau!